Fala galera, chegamos de novo nas lives exclusivas, né? Fiquei um tempinho aí sem fazer por causa da correria em relação às inscrições lá do método Messias Traders, mas a gente volta aqui para fazer as lives exclusivas. Nem sei se vocês estão me ouvindo, então dá um ok aí se estão me vendo, estão me ouvindo. Como é que tá aí? Tudo certo? Deixa eu pôr o óculos que eu tô ficando cegueta. Tá assim, boa noite, pessoal, boa noite. É isso, né? O que que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre um pouquinho sobre a volatilidade, como que você, o que que você precisa fazer quando acontece, né, esses eventos de estresse de mercado que causam uma volatilidade maior, né? O trader ele precisa estar preparado para diversos cenários, né? E o cenário de volatilidade, né, na verdade, a variável volatilidade é uma variável extremamente importante. Por quê? Porque é uma variável que vai contabilizar risco, né? E é o que a gente faz o tempo inteiro, né? Ficar balanceando ali, avaliando o risco, ver o que que vale a pena tomar, e o que que não vale. Então, é isso que nós vamos falar aqui hoje, certo? O que que eu vou fazer já? Já vou abrir aqui achar os slides aqui. Eu vou compartilhar minha tela e depois a gente vai para um gráfico ali para a gente ver isso na prática ali acontecendo, né? É bom assim esse momento de mercado por conta, né, das tarifas recíprocas. O que que aconteceu? A gente tem um cenário de aumento de volatilidade, né? De risco bastante alto, né? O VIX chegou a bater 60 lá. É bastante alto isso aí, né? Então a gente tem um momento propício para dar uma avaliada, né? Como que o trader tem que se comportar nesse momento. E por que que eu fiquei, na verdade, achei esse tema um tema bastante importante? Porque é o que eu falei para vocês, né? Às vezes eu tenho muito tempo de mercado operando, e o que acontece? Eu não tenho muita sensibilidade daquilo que é necessário para vocês. E aí eu tava conversando, né, no domingo aí, na live de domingo no Instagram. E um rapaz lá falando que naquele evento onde o Trump pausou as tarifas recíprocas, ele perdeu 50k, né? Então, por que que ele perdeu 50k? Porque o mercado raspou, assim, acho que ele estava vendido em índice, né? Raspou muito o índice, bateu o dólar, lote, e acabou sendo zerado pela corretora, né? E aí eu achei que seria um tema importante para que vocês possam estar preparados para esse tipo de evento que acontece no mercado, faz parte, né? De vez em quando vai acontecer, certo? Deixa eu então compartilhar aqui para a gente começar. Lá vou eu, hein? Eu tô melhorando aqui no Zoom, tá? Bora, 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 bora. Estão vendo aí? Estão vendo os slides? Ra- Rapaz, eu não, zeragem daquele rapaz tinha quebrado o PC todo. Pô, é dose, né? 50k no, zerado pela corretora machuca, né? Beleza. Natália aí falando que sim, estamos, vocês estão vendo, né? Então vamos lá. Como se comportar em momentos de alta volatilidade? Como que você, um profissional de mercado, né? Porque agora você tem que ter essa noção de que você é um profissional de mercado. E é o tipo de comportamento que você tem que ter. Então você precisa ser técnico, tá? Vamos lá. Mas aqui a grande questão, né? O que que é volatilidade? Momentos de alta volatilidade. Mas o que que é volatilidade? Vamos definir um pouquinho, né? Vamos ver o que que é a volatilidade e como enxergar ela. É uma medida que visa sintetizar as dispersões de preço, as dispersões de preço. Podemos observá-la como o desvio padrão, ou seja, o padrão
das dispersões. Ou seja, essas dispersões de preço, elas normalmente têm um padrão. E a volatilidade, né, na verdade, o desvio padrão vai tentar enxergar qual que é esse padrão, né, dessas dispersões. Então, o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância, certo? Isso aqui é o símbolo de desvio padrão, tá bom? Ele é a raiz quadrada da variância. Legal, Rodolfo, mas o que que é variância? Variância é a soma dos quadrados dos desvios em relação à média, dividido pelo número de observações. Meu Deus, que fórmula é essa aí? Bem simples, tá? Parece coisa do outro mundo, mas não é. É só para inglês ver. Esse é um símbolo de somatória, né? E aqui, na verdade, o que que está dizendo aqui entre o parênteses? É justamente o desvio em relação à média. Ou seja, quando você tem um valor de preço, né? Isso aqui é a média. Quando você pega o valor de preço e diminui, né? Você subtrai a média, o que que vai acontecer? Você vai achar qual que foi esse desvio, né? Então, a gente tem uma média. Qual foi o desvio da média? É o que está falando aqui nesse parênteses. E ele fala, né? A variância ela é o quadrado disso, né? A somatória dos quadrados disso. Então, por isso que tem esse doisinho aqui, dividido pelo número de observações. Então, se você, sei lá, você pegou 100 preços ali, né? Marcou 100 preços, vai ser, né? 100 observações. Então, você vai dividir aqui. E a variância, ela tem esse símbolo com esse quadrado. Então, voltando aqui, né? Como que a gente resolve, né? Ah, uma expressão assim com o quadrado, né? O quadrado vai para o outro lado como raiz quadrada. Nossa senhora, eu vou ter que saber isso? Não, não vai ter que saber essa conta, nada disso. Mas é importante entender que existe uma forma de você observar isso, né? E se existe uma forma de você observar isso, você pode se preparar eventualmente para essa volatilidade, né? E também, né, nós podemos observar a amplitude. Deixa eu só voltar aqui, né, porque talvez, senão eu possa atropelar aí. Tudo bem até aqui? Tá tudo certo até aqui? Tem algum problema? Beleza. Parece complicado, mas é simples, né? Tá bom, então vamos lá. Eu nem sei se esse sim da Natália foi disso mesmo. Foi disso, né? Que eu perguntei agora, né? Tudo certo, já fez essa. Entendi. É, então vamos lá. Também podemos observar a amplitude e estimar a liquidez na tentativa de perceber a volatilidade. A gente pode estimar a liquidez na tentativa de perceber antes a volatilidade, ou seja, a volatilidade ela vai chegar, existem alguns fatores que podem antecipar para a gente que o mercado está com um risco maior. Então eu tenho que tomar uma atitude visando a minha proteção. Senão vai acontecer, né? Igual aconteceu com o rapaz lá e acabar tomando 50k aí nas costas num dia, né? No final das contas, o que importa é entender que o aumento da volatilidade, então assim, no final das contas, depois de tudo isso, o que que importa? Simples. Entender que o aumento de volatilidade significa aumento de risco. Então, o aumento dessa volatilidade, o aumento dessas dispersões de preço significa aumento de risco. Então, você precisa se comportar de uma maneira diferente do que você se comportava antes, né? Quando não estava com essa volatilidade tão alta. Há momentos, inclusive, que o mercado está tão fraquinho ali, né? Não tem nenhuma notícia, tá tão. Parece um reloginho ali que a volatilidade fica muito baixa, né? Nesse momento, as amplitudes elas diminuem muito e é o momento, muitas vezes, de você aqui, né? Dependendo da sua própria estratégia, às vezes você arrisca aumentar um pouco mais o lote para que porque você está mais protegido, né?
já que você tem uma volatilidade bem menor, e aí conseguir retirar algum dinheiro aí do campo de batalha, certo? O aumento de risco, ele causa ganhos maiores, certo? Isso é uma vantagem. Esse aumento de risco, ele é capaz de colocar mais dinheiro no bolso, certo? Só que ele também causa perdas maiores, ok? Simples, né? E qual que é o problema? Pode afetar o gerenciamento da margem. Então vamos lá, a gente começa, né, a entender, caramba, a- precisa mesmo daqueles 5 passos? Precisa. Cada um deles tem um motivo, tá? Um motivo de fazer você permanecer no mercado e se tornar um profissional. E mesmo quando você é profissional, você tem que observar, porque senão você vai sair do mercado, tá? Isso acontece. Então, qual que é a grande questão aqui? Que esse aumento de risco, ele tem um problema sério, que é o poder de afetar o gerenciamento da margem, tá? Lembrando, qual que é o passo? É o quarto passo, gerenciamento. Gerenciamento da sua estrutura financeira, gerenciamento da sua margem e gerenciamento das suas operações. As suas operações, né, o gerenciamento dela tem que proteger o gerenciamento da margem. Não pode deixar escapar. E aqui é o grande problema da volatilidade aumentada, né? E aqui, assim, bastante interessante aquele papo com o rapaz, assim, que perdeu 50K lá naquele dia. Por quê? Porque exemplifica bem aquilo que eu tinha falado sobre o gerenciamento das operações estourar e afetar o gerenciamento da margem. Ou seja, ele perdeu a margem inteira. Por isso que ele foi estopado. Ou seja, aquela operação naquele dia, o gerenciamento estourou e foi buscar a margem, né? Muitos de vocês misturam as bolas. Você acha que a margem faz parte do seu gerenciamento das operações. E não pode ser assim, tá? Vocês têm que é uma forma de olhar diferente, tá? A margem, ela é olhada a longo prazo. Ela não é olhada ali no dia a dia, tá? Diferente do gerenciamento, do gerenciamento das operações, ok? Contramedida. Então, o que que a gente vai fazer para tentar reduzir esse problema, né? Que é o poder de afetar o gerenciamento da margem. Nesses momentos de alta volatilidade, nesses momentos em que a volatilidade aumenta, aumenta-se o risco, pode haver problema de gerenciamento da margem, então eu tenho que reduzir a exposição, tá? Por exemplo, reduzindo o lote. Você ainda corre risco na operação, mas torna esse risco menos nocivo. Então, a intenção de reduzir a exposição ou reduzir esse lote é justamente numa eventual vinda do mercado contra mesmo, a pancada é menos nociva para você, tá? Porque a pancada em alta volatilidade é grande, ela é forte. Só que pelo fato de você ter reduzido a sua margem, a sua exposição, você torna esse risco menos nocivo, tá? Então lá, de novo, pegando o exemplo do rapaz lá, o que que acontece? Se eu tenho um lote muito grande, sei lá, tô com um lote razoável lá, 100 mini contratos, beleza. Aumentou a volatilidade, cara, eu tenho que olhar naturalmente para minha margem, porque aí a gente vai ter que olhar para o gerenciamento da margem. Cara, aumentou a volatilidade, eu preciso de reduzir esse lote. Por quê? Porque numa eventual porrada igual aquela que aconteceu, eu não tenho problemas. Eu estou tranquilo, tá? Tranquilo para. Tudo bem, posso até perder, dar dor de cabeça, né? Caramba, olha o quanto que eu perdi, vou demorar a semana inteira aí para recuperar isso daí. Tudo bem, faz parte do nosso trabalho. Mas qual que é o problema? O problema é quando você não reduz esse lote, aí simplesmente sai do mercado, isso afeta todo o seu caminho, né? Como trader mesmo, como profissional.
Aí não pode, tá? Então isso aí tem que ser muito técnico. Tem que ser muito. Tem que prestar bastante atenção porque é muito importante. O que ferrou ele também foi que ele estava com 200 mil, né? Então, é justamente esse o problema, né? Você tá muito alavancado, da mesma forma que você estava antes de um mercado normal. Entra um mercado de alta volatilidade, você vai quebrar, tá? Essa é a verdade. Isso é, a realidade é essa, tá? Até que tava pouca volatilidade, viu? Não, ô, Ricardão, esse dia aí, eu vou mostrar isso aí pra você, você vai ver. É, mas nesse dia aí foi quando não é uma volatilidade que você olha. Foi no dia da pausa lá, né, das tarifas. Essa volatilidade ela já vem sendo contratada já há bastante tempo, tá? Que começou essa história, né, de tarifas recíprocas, começou a aumentar essa volatilidade. Até que chegou determinado momento, né, naqueles eventos mais de que veio, puta, veio meio ruim aí pro mercado, aí começou aquela guerra comercial mais forte, aumentou bastante a volatilidade, né? Então, ao longo do tempo, né, esse período, esse contexto de mercado já contratou grande volatilidade. Então, tem que já se esperar que eventualmente possa acontecer esses tipos de situação, né, de eventos, ok? Depois a gente vai ver lá. Desde as medidas exatamente. Esse foi um dos gatilhos, né, para um aumento real aí de volatilidade, tá? Ele mudou um pouquinho o mercado, a dinâmica de preço, mudou bastante coisa, tá? O comportamento deve permanecer o mesmo. O que que significa? Significa, não adianta se você entender que você tem possibilidade de perdas maiores e possibilidade de ganhos maiores, e você mudar o comportamento, que é aquele comportamento em relação ao custo-benefício marginal, que na verdade é quanto que eu tô perdendo, qual que é o meu comportamento quando eu tô perdendo e qual que é o meu comportamento quando eu tô ganhando. Se em alta volatilidade você espera o mercado cair muito, né? Você tem um comportamento de paciência em relação a um mercado contra, mas você não tem a mesma paciência para o mercado a favor, tá completamente ao contrário. Nesses momentos de volatilidade, piora isso, tá? Piora, porque as perdas são muito grandes e quando você ganha muito pouco. Então você tem que continuar com o mesmo comportamento. Ser mais rígido quando o mercado está contra e ser mais paciente quando o mercado está a favor, ok? Então por isso que o comportamento deve permanecer o mesmo. Portanto, seja estratégico. O tamanho que você opera deve vir de um balanceamento considerando margem e volatilidade, certo? Eu vou parar um pouquinho aqui, só para ver onde eu tô, porque eu quero também abrir e mostrar para vocês isso. Depois eu volto aqui nesse slide, tá? Deixa eu achar aqui. Pera aí, que eu deixei meu. Tá no simulador aqui. Estão vendo aqui o gráfico? É, dia 14 é hoje, né? Não tá vendo, Ricardo? A Natália tá vendo aí. Chegou aí, Ricardo? Tá com delay? Beleza. Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar o que que é, né,
O desvio padrão lá, que é a dispersão sobre as. É o quadrado da variância, que é a dispersão das médias, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um gráfico do dólar diário, certo? Gráfico que vocês estão bastante acostumados, né? Então é fácil de visualizar. Então aqui a gente tem uma média. Ah, qual média é essa? Nem importa qual média. A questão é a gente observar o que realmente importa, que é essa, essa variação, tá? Porque isso nesse momento não é importante. Mas esse aumento de volatilidade, né? Por exemplo, esse momento aqui, ó, de dezembro, o que que aconteceu aqui? Vocês lembram? Por que que aumentou bastante essa vol aqui? Aqui, desculpa, né? Vamos visualizar aqui, ó, essa distância, né? Média, você tem ali, ó, 625 ticks, a gente sabe que é de meio e meio ponto, né? Então o tick é meio ponto, então é metade disso, né? Você vê aí então 300 lá na casa de 300 pontos, né? Da dispersão na média, né? E aqui, o que que a gente vê de novo, né? Embora ele tenha vindo daqui de baixo, vamos ver de novo aqui, né? Olha lá, na casa 250, né? Um pouquinho mais. Então a gente tem essa tendência de aumento de volatilidade, ou seja, a dispersão do preço sobre a média, certo? É, Ricardo. Então o que que aconteceu aqui? Vamos contar a historinha ah, do mercado, né? A gente veio aqui, né? Tinha aquela questão do Trump de ser, né, um cara que ia provavelmente ter algumas atitudes que ia favorecer o dólar, concorda? Porque ele já era um histórico, né? O mercado via ele como já olhando para sua para sua atuação passada. Então o mercado já pensava, ó, é o seguinte, o Trump, as medidas do Trump tendem a valorizar o dólar, né? E aí a gente tem outros motivos aqui no Brasil internamente, que era o quê? Olha, anteriormente, o que que o mercado estava fazendo? Ah, é, o existia, né, um motivo falando, né, na verdade era quase que unânime para os institucionais que faziam o quê? O que que eles falavam? Olha, por causa do aumento da produção de petróleo, a gente vai ter um mercado que vai entrar bastante dólar aqui no Brasil. O Lula, né, olhando para as atuações passadas, ele vai ser mais pragmático. Então, o que que vai acontecer? Vai entrar bastante dólar aqui e o câmbio vai ser favorável, ou seja, o real vai se valorizar e a gente vai ter uma batida de dólar bem importante, né? Mais ou menos isso o que era o que o mercado vinha ajustando, né? Então, todo o institucional que você via, na verdade, falando que o dólar, qual que era o posicionamento dele para o dólar? O posicionamento dele era vendedor. Então você via também nos contratos em abertos, tudo. Ó, institucional estava muito vendido, tá? Muito vendido. Só que a gente conhece, né, a condição ali do governo, que dependendo do que acontece, com relação a risco fiscal, o que os caras vão gastar, né? Vão gastar de verdade. E é isso que aconteceu. Então, houve uma bola de neve, que na verdade foi a seguinte: começou com ah, com algum risco fiscal que aumentou as expectativas de inflação, e aí o mercado começa a
tomar dólar um pouco por conta de risco. O dólar, ele é uma medida de risco, é um termômetro de risco, é uma moeda de hedge, então o mercado começa a tomar dólar. O mercado começa a tomar dólar, ah, e depois entra, né? A gente tem a eleição dos Estados Unidos e Donald Trump ali, com reais chances, começa a ter um risco de dólar para cima, porque o mercado vê o Trump como um cara que vai valorizar a moeda. Beleza. E aí vem, né, os ajustes fiscais do Haddad, e quando era para ele falar, fazer um pronunciamento a respeito do ajuste fiscal, eles fizeram um pronunciamento falando da isenção do imposto de renda. Quando isso aconteceu, o que era para acalmar o mercado colocou fogo, né? E aí o mercado tomou dólar igual um louco, por ambos os motivos, tanto a eleição do Trump quanto essas medidas fiscais. E aí o que que aconteceu? Quem que estava vendido? Bastante os institucionais. Os institucionais estavam vendidos bastante? Maravilha, né? O que que aconteceu? Tiveram que sair catando lata. E aí o mercado vem e faz esse aumento de volatilidade gigantesco. Até que se estopa, né? Vai estopar mesmo, vai ter que desovar aí toda aquela venda de dólar. Você imagina que o cara estava pensando em um dólar em 5.400 institucional, né? 5.450. E o mercado vem entregar o dólar ali acima lá batendo 6, né? Porque esse é o futuro. Mas o que que aconteceu? Era era um anúncio de que as coisas iam dar bastante errado. Nesse momento, eu consegui pegar bem esse movimento por causa desse racional. Eu sei que o institucional ele estava enrolado diante da situação e não ia ter jeito, ia ter que sair catando lata aí, tá? E por isso que é importante o entendimento do contexto, porque se você entende o contexto, você entende mais ou menos o posicionamento ali do exército, né, no campo de batalha, quem que tá mais fácil de perder, quem tá mais fácil de ganhar. E aí você veste a camisa de quem tá mais fácil de ganhar, né? Vai socar lá quem tá perdendo. É mais ou menos isso. E então aconteceu esse aumento de volatilidade, tá? Então, nesse momento, a volatilidade, olha como a volatilidade ela era alta, né? A dispersão da média, ela vem e rasga, né? O que que acontece? Nesse momento, a gente vai dar uma olhada na amplitude. A amplitude, né, antes disso, ela estava vindo aqui, ó, se você olhar os momentos de maior volatilidade, ele vinha com uma amplitude maior na casa de 130 pontos, né? Foi diminuindo e daqui a pouco, né, ele começa a fazer 170, chegando a 200 pontos. Olha a diferença, né? Ele quase que dobra de amplitude, certo? Ou seja, se a gente pegar aqui de um período de 6/11 até um período do final do ano, desde 6/11 ao período do final do ano, você vai esperar uma volatilidade maior, certo? As amplitudes estão maiores. Você espera que o mercado está com menos liquidez, tem menos gente ali, nesse caso, vendendo, né? E tem muita gente comprando. Na verdade, tem que estopar, é um volume grande. E quem está comprado vai pressionar, tá? Vai pressionar, o cara vai ter que pagar preço. Então a gente aqui nesse momento de alta volatilidade, que é por um contexto completamente diferente, era um contexto de eleição americano junto com uma exposição muito grande do institucional, junto com um problema de risco fiscal, certo? Virou uma bola de neve e causou essa volatilidade aqui, ok? Agora, o que que aconteceu? Recentemente, será que não tá muito pequeno aí para vocês não, né? Eu tô falando demais aqui, não. Bom, vamos lá. E aí, o que que acontece recentemente? A gente tem aqui a questão das tarifas recíprocas, né? E olha como o mercado muda de novo.
Olha como estavam as amplitudes, né? Esse é o true range. Olha como estavam as amplitudes, né? Por volta ali de 100 pontos. Normalmente, quando o dólar normal assim, em momentos de maior volatilidade, quando ele está normal, ele dá umas amplitudes de 100 pontos, né? Ou seja, tem um dado muito importante, as coisas acontecendo, ele dá lá os 100 pontos. E aí, quando não, ele vem para as mínimas, né? Nesse caso aqui, estava na casa aí de 40 pontos. E aí é quando o mercado está mais sossegado. Então você tem que esperar que esse tipo de coisa vai acontecer. Quando o mercado está mais sossegado, a gente tem ali uma amplitude menor. Quando o mercado está mais forte, ele vai para uma amplitude maior. Mais forte, assim, dentro de um mesmo range de volatilidade, ou seja, está no mesmo contexto. Chega aqui, explode, né? Explode. Então, quando ele vem bater aqui, ó, 200 pontos, e ele fica, né, nessa volatilidade alta, a mínima aqui depois foi 115, né? Ou seja, nas mínimas ele tá dando as máximas de anteriormente. Você acha que dentro do contexto, e aí a gente entra, né, com toda essa condição de guerra comercial, Trump vai e fala coloca uma tarifa que ninguém gostou, entra em embate comercial, tem retaliação, o Trump dobra a aposta, pô, tudo isso aí vai causando um efeito muito grande no mercado, principalmente porque não há muita visualização do que vai acontecer. Se não há visualização do que vai acontecer, você tem um aumento de risco importante. E aí o mercado ele vai sair, né? Ele vai colocar lá, vai ajustar seu risco e vai sair das posições mais arriscadas, vai diminuir a sua exposição e vai para mercados mais seguros, né? Ativos mais seguros, para falar a verdade. A primeiro momento, o que que aconteceu? Os Estados Unidos, todo mundo estava vendo os Estados Unidos como uma possível, um possível momento de estagflação ou mesmo recessão. Então o mercado vem e migra, né? Tira dinheiro, parte, né, do dinheiro, uma pequena parte, mas para a gente faz muita diferença, e coloca em mercado emergente. Por isso que o dólar cai, né, nesse momento. Só que aí, quando vem esses riscos que tornam-se um risco global, era americano, passou-se a ser global, o dólar voltou a ser a moeda de hedge mesmo, de mostrar risco. E nesse momento, né, tem uma volatilidade bastante importante, certo? Então aqui a gente já espera, né? Já espera que o mercado ele vai continuar nessa. Pode ser que acalme, tá? Mas aí a gente vai entender através de contextos. Então, um contexto alinhado com o que está acontecendo no mercado, na medida de volatilidade, vai dar percepção para a gente se a gente está num momento de risco ou num momento mais tranquilo. Então, se você vem e entende todo o contexto e alinha isso a algumas informações técnicas, como, por exemplo, a própria amplitude e o desvio padrão, você entende o risco que você está correndo, certo? Você entende o risco que você está correndo. Então você concorda que se eu tenho aqui um mercado, olha a diferença, né? Essas duas amplitudes maiores aqui. A gente tem amplitudes aqui vindo na casa de 180 a 200. E aqui chegou, né, a 270, a 220. A gente tem essas grandes amplitudes e aqui as menores lá na casa de 100. Pô, se o mercado começa num contexto de risco muito grande, alta volatilidade, eu espero realmente que ele vai estourar isso daqui. Se eu espero que ele vai estourar, você concorda comigo que eu não posso estar numa posição em que ele estoura isso daqui e eu vou ter um problema na minha margem? Concorda? Então vamos lá para aquela situação de explosão do dólar, onde ele vai buscar lote lá em cima, né? Ele sai daqui do 720, né? E vai para 885. Olha a puxada. Eu espero que isso aqui vai acontecer.
Espero, porque eu espero que, diante de um risco maior, ele exploda essa amplitude. Então eu não posso correr o risco de estar numa posição em que eu vou sofrer com o meu gerenciamento da margem. Ah, mas eu posso zerar antes. Você pode, mas e se não conseguir, né? Existem eventos que o mercado panica, tá? Então você tem que estar preparado para o pior. Por que você tem que estar preparado para o pior? Porque se o pior acontecer e você não estiver preparado, o que que vai acontecer? Você vai sair do mercado. Você está fora. Game over para você. Então você precisa estar preparado para esse tipo de eventualidade. Principalmente em momentos em que o mercado está mostrando, meu, olha aí, olha como tá o desvio padrão, né? As amplitudes já estavam altas e agora vai piorar. É natural que a gente tenha essa explosão de amplitude, certo? É completamente natural. Dentro de uma situação de medo, né? E acho que o Ricardo, né, que já me acompanha um pouco mais tempo, ele viu eu falando isso, acho que no início, né? Ó, o mercado, ele tá demonstrando medo. Então, ele já dá sinais, né? Ele demonstra medo, ó. O mercado tá demonstrando medo. E aí o medo explodiu, né? Depois das tarifas aí. Vou dar uma pausazinha para perguntas aí. Vocês conseguiram entender? Ou não, ou eu fui muito, não foi claro? Tem alguma pergunta aí? É, isso mesmo. Curso grátis de liquidez ajuda nessa área, aí, isso mesmo. Aí você começa a ter uma visão um pouquinho mais ampla, né? Sobre essa mesma volatilidade. E amplitude, né? Isso é muito importante. Alguma dúvida a mais? Eu fui claro aqui? Se vocês estão. Ó, se não estiver entendendo, não tem problema, tá? Eu volto e explico devagar. Tá tudo certo? Beleza. Ok. Tô olhando esse indicador aí sempre, num dia e no 15 minutos. É exatamente isso que eu faço, né? No dia, porque eu espero. Eu sempre espero que o mercado vai fazer nesse sentido. Se ele tá dando, né? Não mudou nada no contexto. E ao longo do tempo ele tá dando uma amplitude de 100 em momentos de dados importantes. Quando tiver dados importantes, eu espero que ele vá dar por volta de 100, certo? Agora, se ele tiver, né, numa mínima ali de 40, quando não tem dados importantes, ele provavelmente vai estar ali em torno de 40. Tem momentos que o mercado fica, essa amplitude aí, as mínimas, fica em torno de 15, 10. Então eu espero que ele vá realmente diminuir muito essa volatilidade, certo? Só que em momentos em que ele começa a mudar, né, o contexto, começa a ficar com mais medo, o contexto muda de uma forma muito relevante no sentido de empurrar os agentes a fazerem alguma coisa, né, tomarem atitudes porque eles estão expostos, eu espero que ele vai explodir essa amplitude, né? E aí não dá para ficar posicionado. Assim, posicionado não dá para ficar com o mesmo lote se você se isso vai interferir na sua margem, tá? Se vai interferir na sua margem, isso você tem que reduzir, ok? Esperando isso daqui. Senão você vai tomar as pancadas violentas. O mercado não tem boi, é campo de batalha. Alguém vai passar a faca no seu pescoço, tá? A questão é, você vai deixar passar a faca no seu pescoço? Acho que não, né? Eu já avisei isso. O mercado não é o mercado que você trabalha, trabalha e recebe dinheiro. É mercado de competição. Então você tem que se proteger, tá? O tempo todo, ok? E você tem que estar tranquilo para poder operar isso daqui, certo?
Eu vou voltar para o slide para a gente continuar. Então, aqui no slide, né? Vamos voltar aqui. Portanto, seja estratégico. O tamanho que você opera deve vir de um balanceamento considerando margem e volatilidade. Ou seja, o tamanho da sua margem vai importar para o tamanho que você vai operar. E isso deve estar relacionado à volatilidade. Bem claro isso, né? Porque senão você vai sair do mercado muito facilmente. E você não vai operar com tranquilidade, tá? Isso aqui vai ser a causa de gatilhos emocionais. Você vai ficar nervoso pra caramba fazendo isso aqui, por causa disso aqui, tá? Vai perder a capacidade de analisar, né? Não tem jeito. Mas existe uma maneira de, em mercados com grande volatilidade, aproveitar para ganhar mais? Caramba, se dá para ganhar mais, né? Você tem perdas maiores e tem ganhos maiores. Mas tem uma maneira de fazer isso, de ganhar mais? Sim, é só você sempre estar minimamente alavancado, onde o aumento de volatilidade não cause qualquer efeito sobre o gerenciamento da sua margem. Ou seja, dá para você ganhar, contanto que mesmo que o mercado aumente a volatilidade, você não alavanca de uma forma em que o aumento da volatilidade do mercado vai impactar no seu gerenciamento da margem, certo? Ou seja, você pode usar o mesmo lote. Você pode continuar com o mesmo lote. Por quê? Porque isso não vai interferir no seu gerenciamento da margem. Só que para isso você tem que o tempo inteiro estar operando com muito pouco alavancado, tá? Para querer ganhar mais, precisa de, em outro momento, né? Aceitar ganhar menos, mas te traz paz, te traz tranquilidade. Então, às vezes o trader ele quer já começar dando uma porrada grande, né? Ele colocar muito, muito no bolso. Então ele coloca lote lá, alavanca pra caramba, por quê? Acerta lá e leva o dinheiro. Mas o que acontece? Ele não vai ter estrutura emocional para conseguir gerenciar isso. E eventualmente ele vai começar a perder, né? Ele vai começar a perder bastante. E aí que já era, né? Começa a ter um histórico de perdas, já não funciona mais. Entra um monte de gatilho emocional aí, e o cara não consegue mais analisar direito. Nada funciona, né? Então, aqui você consegue manter o lote e ganhar mais em momentos de alta volatilidade. Mas o problema é justamente que quando tá normal, você tem que se manter desalavancado, né? Para que quando aumente a volatilidade, você esteja tranquilo. Por quê? Porque esse aumento, lembra, de novo, né? Para ficar claro, um aumento grande de volatilidade, ele não ser motivo de você ser influenciado, na verdade, afetar o seu gerenciamento da margem. Ok? Aí você pode manter o lote. Nesse caso, você pode ganhar mais. Você pode perder mais também, né? Faz parte aí do jogo, certo? Como que eu faço? Eu já estou no mercado há muito tempo, tá? E eu normalmente não sou muito exemplo para o momento que vocês estão passando. Eu posso orientar, mas o que eu faço às vezes não é muito do exemplo no que eu digo do próprio do tamanho do lote ou a forma de gerenciar a operação. Eventualmente eu posso fazer um médio, mas porque eu tô tão acostumado em determinadas situações que esse médio não vai influenciar em nada na minha, nem no meu gerenciamento.
Nada, absolutamente nada. É muito técnico e estratégico. E não para poder recuperar alguma coisa. É muitas vezes para ganhar mais mesmo. Eu faço mais assim, tá? Eu gosto de saber que em momentos de alta volatilidade eu posso ganhar mais. Isso me conforta mais, né? Então, quando o mercado começa a ficar com muito medo, eu começo a ficar com um apetite melhor, porque eu provavelmente vou conseguir ganhar mais. Entendeu? Então, o mercado de crise é um mercado de bastante oportunidade aí para mim, certo? É por isso que em 2024, aí no final, eu dou uma alavancada muito, ah, uma performance muito boa ali do meu, dos ganhos mesmo, né? Por conta disso, porque eu não diminuí o lote, eu mantive, porque para mim tudo bem. Se aumenta a volatilidade de forma muito grande, não tem problema. Eu não vou, isso não vai interferir na minha margem, tá? Então é simples assim. Que é isso que você vai me avisar a hora que vai fazer para fazer junto? É. Não, primeiro tem que aprender um monte de coisa ainda, cara. Um monte de coisa. Tá? Tem que reconhecer. Vocês vão ver, assim, o Ricardo tá no programa lá, no Método Messias Traders. Vocês vão ver, né? Vocês que estão no. A Natália também, que estão aí no programa. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, depois eu volto aqui. Vocês que estão no programa, vocês vão aprender a reconhecer muita coisa, tá? Muita coisa técnica vocês vão aprender a reconhecer, vão ter mais experiência em avaliar contexto. Tudo no seu tempo ali. Vocês vão entender que é um passo de cada vez, mas é um passo que vai trazendo, né? Vai avançando no caminho. Então, quando isso acontecer, você não vai precisar de mim. Você vai ter a mesma visão, provavelmente, que eu tô tendo, a mesma avaliação. Aliás, não a mesma, né? A gente nunca tem a mesma avaliação, mas avaliações bem parecidas. Porque o mercado ele tá mostrando, né? Tá te dando informações e você tá tranquilo lá fazendo recebendo essas avaliações, né? Essas informações. E aí vai estar tranquilo. Então, chegar um momento em que não seja eu falando, ó, vou entrar, mas sim a gente discutir a respeito, né? Mas eu tenho que tirar o erro das minhas costas. Não, vai tirar, cara. Você vai ver que é o seguinte, qual que é o grande problema aí? Você tem o histórico de perdas, né? É disso que você tá falando? De perder bastante, histórico de perda, porque fica errando muito? Falo na hora dessa operação. Eu não tô entendendo, Ricardão. Dá uma clareada aí na sua pergunta. Talvez eu esteja meio lento hoje. Dá uma clareada aí nessa pergunta. Eu te aviso que vou entrar. E aí? Você falou que tem que tirar o erro. Se der errado. Entendi. Entendi, a culpa é minha, né? É verdade. Aí eu perco duas vezes, né? Antes da gente continuar aqui, eu vou pedir para Isis passar a pesquisa aí de satisfação. Responde aí para mim, por favor. E no final, vocês podem baixar esse material, tá? De apoio. Você pode passar aí para mim, Isis, por favor?
Enquanto isso, vocês quiserem perguntar qualquer coisa, tá? De mercado, tamo aí. Teve problemas. Então vamos lá, que teve. Hoje não compraram muito dólar. Hoje foi chato, né? Achei que ia mais. É, hoje foi chato, assim. Na verdade, o que aconteceu? Foi um monte de evento meio fora ali, porque no início, o que aconteceu? A gente tinha o mercado até tentando vender, mas a gente tinha um comprador resiliente ali. Mas beleza, entrou a Petax, né? A primeira prévia, entrou fluxo mais forte vendedor. Isso causou lá um stop de um louco lá que saiu batendo igual maluco. Eu fui catando lata mesmo, assim. Catando lata com um lote grande. O cara catou lata lá, beleza, foi. E nisso, acho que nesse stop aí, que deve ter estopado outras pessoas, o mercado deu aquela minguada, né? O comprador deu aquela minguada. E aí, o que que aconteceu depois? É, houve aquele dado de expectativa de inflação que colocou mais fogo ali por causa daquele dado anterior, né, da Universidade de Michigan. Veio outro dado do Fed ali com expectativa de inflação dando aquela acelerada. Aí o mercado deu uma aversão, né, uma aversão a risco. E aí chegou na prévia da Petax. Entrou até que entrou aquele fluxo vendedor, mas depois, né, na terceira prévia já era, né? A última prévia, a quarta já era. O mercado antes da quarta já rasgou, né? E também houve depois, o que que aconteceu? O Trump vem, né, e fala e dá uma isenção ali para acho que peças automotivas, né? Tem uma notícia dessa. E aí o que que acontece? O mercado também dá aquela voltada pra venda. Então foi mais complicado hoje, tá? Foi eventos muito pontuais que deixou o mercado meio ruim de fazer essa leitura. Rodolfo, o boletim é obrigatório ver todos os dias, correto? Para poder operar? Perdido ainda. Fala. Você diz o quê? Você diz o que eu passo aonde? Lá no Telegram, você fala? A Isis falou que ela deu um problema ali com o material, mas ela manda para vocês pessoalmente, tá? Com o material aí de apoio. Então, você está falando do que eu posto lá no grupo do Telegram primeiro, lá antes de começar a operar? Antes da abertura do mercado? Natália, futuramente, quando tivermos a visão de mercado de como você vê, sabendo analisar contexto, vamos precisar usar as médias móveis e indicadores? Natália, sim, vocês vão precisar usar, tá? Só que assim, vamos, deixa eu tentar explicar para vocês. Qual que é o problema da maioria de vocês? Não sei se é seu caso, tá, Natália? Tô falando assim pelo que eu ando vendo. Ixi, deu um problema aqui, peraí. Hoje tá cheio de problemas técnicos. Bom, beleza. Então é o seguinte, eu não sei se é seu caso, tá, Natália? Mas normalmente quando vocês, muito grafista, né, faz isso. Vocês veem, coloca lá um indicador e vocês usam o indicador, os gráficos, toda essa análise como se fosse o mercado.
E há um grave problema nisso, porque vocês invertem a lógica, tá? Quando você tem um indicador, ele tá ali para te passar uma variável específica, que ela nunca vem sozinha. Então lembra lá do. De novo, né? Eu vou colocar aqui de novo aquele gráfico, tá? Vou compartilhar aqui, só para você entender. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui o true range, certo? Beleza. Não adianta eu olhar só para isso aqui, né? Olhando aqui, ó, fez uma amplitude de 100, amplitude e a mínima, as máximas mais ou menos em 100, a mínimas mais ou menos em 30. Pronto. Então eu sei que o mercado vai ficar nesse range aí provavelmente. Não é assim, a gente tem todo um histórico de contexto para que isso aconteça. Então vem uma história contando e esse indicador vai te indicando em que pé que tá, né? Então eu sei que esse mercado vai explodir dependendo da história, essa amplitude. E sei que ela pode diminuir dependendo da história que o mercado vai contando. Então, na verdade, ele só está ali para me informar, ó, diante desta situação de mercado, os agentes estão conseguindo colocar o mercado nessa faixa mais ou menos de amplitude. Isso é uma variável só, né? Que não está falando a respeito do mercado em si. Ele está falando Ele não tá falando a respeito do mercado em si. Ele só tá te dando uma variável. Isso não é mercado, tá? O indicador, o gráfico. Ah, mas não é a variação de preço? É a variação de preço. É uma das variáveis, né? A variação de preço, tá? É, não é todo. O mercado ele é feito de negociações, né? De agentes trocando negociação, um apostando em uma coisa, outro apostando em outra, tá? Essa aqui é a verdade. Para alguém comprar, alguém tem que vender. E então o indicador ele não é o mercado. O gráfico ele não é o mercado, tá? Mas eles são ferramentas importantes para você avaliar determinadas variáveis, certo? Determinados fatores. Então vamos lá. Você vai depois que tiver essa visão de mercado, né? Quando vocês conseguirem ter essa condição de análise de contexto que vocês vão ter dentro do programa, tá? Vocês vão ter dentro do programa, principalmente quando a gente começar com o método operacional. Vocês vão ter isso, vocês vão melhorar essa capacidade, vocês vão entender por quê? Porque o mercado olha completamente errado, tá? A lógica que eles usam de raciocínio é muito complicada e por isso que ninguém consegue, não é ninguém, né? Tem muita gente que consegue, mas a grande maioria não consegue operar através de contexto e notícias porque a lógica é errada. Dentro do programa você vai ver o porquê. E assim, isso é uma das variáveis também. Vocês vão ver que o mercado ele tem três principais fatores de impacto na variação de preço, tá? O contexto é um deles, obviamente, mas tem outros fatores que em um deles, alguns indicadores específicos pode me dar uma informação interessante, tá? Lá você vai ver que vai estar tudo. Na hora que começar o método operacional, você vai ver que vai ficar muito claro isso, tá? Muito claro, vocês vão entender. Vai ser o eureka aí para vocês, e vocês entenderem como o mercado funciona de verdade. Lógico, é impossível você prever para onde o mercado vai, mas você consegue ter a sensibilidade do campo de batalha, aumentando a sua probabilidade de sucesso. Então, se você faz isso e junta com a matemática a seu favor, pronto, acabou, é isso que você tem que fazer. Você só tem que manter assim, né? Mas você vai entender. Foi claro, Natália? Não é, não é porque perde a média e o true range está fora da variação que você entra a favor. Porque senão tá montando estratégia sem olhar os dados do mercado e toma um stop. Vocês vão ter assim uma noção mais ou menos não, vai ter uma noção clara. Vocês vão ter uma noção clara de quando
quando vocês atuam de uma determinada maneira, quando vocês atuam de outra. Então, por exemplo, tem fatores que são macros, que vocês vão fazer operação macro. Por quê? Porque vocês vão estar preparados para pegar isso. Em outros momentos, vocês vão fazer mais operação olhando micro, né? Micro, que vai estar olhando ali na hora mesmo, na hora do o que está acontecendo. Então, há momentos em que você vai ter um posicionamento micro, há momentos em que você vai ter um posicionamento macro, né? Como, por exemplo, é que faz, a minha memória é muito ruim, tá? Ela é muito ruim. Mas, se eu não me engano, eu mostrei isso no grupo uma vez. Que eu falei, ó, se foi o CPI, acho. Acho que foi isso. Ó, se o CPI vir tanto, acontece isso e isso e eu vou tomar provavelmente essa posição. Porque eu já estou preparado contando a história de antes. Contando a história de antes, eu já estou preparado. O mercado vem, ele entrega isso, eu já sei o que fazer, então eu antecipo a minha entrada. Eu estou operando macro, eu nem olho o micro nesse momento. Mas não é uma construção feita no dia. É uma construção de um raciocínio feito anteriormente. E pode ser que o CPI viesse com outro número. Então você não pega. Mas se você está preparado para esse tipo de situação, você consegue se antecipar e consegue entrar fazendo uma operação macro, tá? É, eu li, acho que o Ricardo tava, né, Ricardo? Quando eu li o comunicado do Copom, eu li o comunicado do Copom e fui claro. Aí, o Ricardo tava. Fui claro, não é para o comunicado não é para a gente operar amanhã. O comunicado é para continuar mantendo o contexto, né, a história na minha cabeça para entender em que pé que tá, que eventualmente isso vai me possibilitar uma operação lucrativa, né? Me deixa mais preparado para o campo de batalha, certo? É, sei lá, é isso. Vocês entendem? O El não respondeu, né? Ô, El, você falou aqui, né? Se o boletim é obrigatório ver todos os dias. O boletim que você está falando é aquilo que eu passo no grupo? Eu não entendi se essa foi a sua pergunta. É que tá ouvindo aí, daí. Alguma pergunta sobre o que eu falei aqui, sobre isso que eu expliquei? Ah, tá. Então, é uma coisa que vocês têm que fazer. O El também tá no programa, né, El? Você tem que entrar lá, né, meu? Mas assim, o que que acontece? Vocês precisam ter o costume de ler a informação. Nesse momento, não precisa se preocupar, não precisa tirar lógica nenhuma, nenhuma. Não precisa raciocinar o que que isso está querendo dizer, nada disso. Nesse momento, vocês só precisam acostumar com essa leitura. Porque ao longo do tempo, vocês vão ficar mais familiarizados com o tipo de informação, com a forma que é colocada essa informação, e aí a gente vai usar isso na hora de realmente colocar isso em prática. Porque se chegar na hora lá de colocar em prática e você ainda nem acostumou com o tipo de informação, é mais difícil, né? Então leia, eu coloco lá no Discord, né, no Reader. Cara, lê tudo, tá? Lê tudo. Ah, não tô entendendo nada. Tranquilo, não tem problema você não entender nada nesse momento. O que é importante é treinar o seu cérebro a receber essa informação primeiro. Porque não é uma informação comum, né? Não é uma informação natural em que a gente fica, quando, né, começa na escola e fica recebendo esse tipo de informação e aí tá mais acostumado. Não é. Então você tem que ter um período de adaptação, né? De experiência em relação a isso. Então vocês precisam lá ler e ir consumindo, tá? Por enquanto, aí depois a gente vai colocar isso mais em prática, tá? Certo? Quem tá no método, né? Quem não tá já vai ser difícil. Ok? Alguma pergunta?
Você não colocou a pesquisa de satisfação? A pesquisa você consegue colocar de satisfação, mesmo sem o produto? Então coloca aí para eles responderem aí, para ver, né, se eles estão gostando, estão entendendo, qual a sugestão aí para as outras aulas. Essas lives são lives em um espaço exclusivo, né, mas são gratuitas, não faz parte ali do programa. O programa ele vai ser mais intenso, tá? Mas é bom vocês sempre participarem para poder a gente discutir coisas que vão, mesmo que às vezes possam ser repetitivas em relação ao próprio programa, mas a repetição faz a gente aprender mais, né? Você coloca isso para mim? Beleza. Aí vocês respondem a pesquisa de satisfação, por favor. Aí eles colocou aí no chat, né, o link. Se vocês puderem responder. Dá um tempinho aí, né? Viu, Natália? Todo o seu conhecimento de análise técnica, de gráfico, de indicador vai ser muito bem-vindo, tá? Só que vai ser direcionado, né, para entender variáveis certas. E como vocês, né, já têm essa experiência, Ricardo também, fica bem mais fácil, né, de vocês visualizarem. Então, todo esse conhecimento não foi perdido, tá? É um conhecimento importante que vai fazer diferença ali na hora que vocês estiverem entendendo mais profundamente aí o que a gente vai te ensinar em relação ao método, tá? Certo, é que às vezes eu olho pro meu gráfico e parece uma caixinha de lápis de cor. Não, mas você não vai usar tanta coisa, não. São coisas pontuais, tá? Coisas específicas para te dar uma variável específica, para você entender o que está acontecendo no mercado. Não é o indicador que vai te trazer, né? Vai falar o que você tem que fazer. Não, o indicador vai te informar uma coisa e aí você vai tirar a sua conclusão através, né, de um parâmetro maior, assim, de uma visualização maior. Então, se você quiser manter a lápis de cor, tudo bem, mas não vai precisar tanta cor assim. Queria reduzir um pouco. Quando eu saio do PC, parece que sai demais. Imagino. Desculpa. Não, mas vai diminuir sim. São coisas pontuais, né? Coisas pontuais que a gente vai usar. E não vai ficar usando indicador assim, à torta e à direita, tá? Use preto e branco. É, tem essa opção, né? Aí vai se perder, né? Em qual linha tá falando o quê, né, Natália? É que você não viu é, o meu Times em 3. Meu Times em 3 é assim, é todo colorido. Conseguiram aí? Responderam todo mundo? Tranquilo? Beleza. Então eu vou voltar aqui pro slide. Vocês já viram, né? Espera aí. Espera aí que eu me perdi. Tá. Então aqui, né, que vocês viram, dá para ganhar mais nesses momentos de volatilidade, mas contanto que quando tá normal, você tá com uma alavancagem muito baixa. O que significa que quando aumentar a volatilidade, você não vai ter problema nenhum de risco do gerenciamento da margem.
tá? Então não perca a próxima aula para se aprofundar melhor nos 5 passos. Só assim você terá chances reais de fazer do trade a sua profissão e contar uma história diferente da maioria, tá? Ou seja, ah, essa aula acaba abordando, o que aborda esse problema é o passo de gerenciamento, né? Só usa acima de 500 lotes e de uma cor só. É. O meu é todo colorido. É porque eu gosto de ver cada player ali sem precisar às vezes ler, né? Mas não é porque eu fico muito ali no, na pilha, não, tá? Mesmo que eu não fizer isso, não vai fazer a menor diferença, mas é uma preferência. No DAO os lotes são menores. É, não, você tem que fazer uma. Como chama? Você limita, né? Os lotes lá, como que chama? Esqueci o nome. Filtro, é isso aí. O filtro, você precisa filtrar, né? Porque não adianta. Se você ficar olhando todas aquelas informações vindas do Times in Trades, não funciona, né? É muita informação para o processamento cerebral aí. Então, tem que ser coisas mais pontuais, né? Se você ficar ali, vai ficar doido. Isso é um problema sério, tá? Eu já vi bastante trader ali com que se aventura no tape reading. Cara, os caras ficam numa ansiedade assim, maluca, mas maluca. Os caras operam igual um louco, porque cada hora eles veem uma coisa por conta desse tipo de informação, mas o processamento é muito ruim, né? Quando fica ali, naquela vidrado ali, olhando cada coisa que vai saindo. É muito dinheiro dois lotes. Não vale a pena não. Tem que colocar grande. Tem que colocar grande, tem outras informações para ver, não é só o lote que vai saindo ali, né? Por exemplo, o lote lá que o cara estopou hoje, pô, bem visível, né? Você faz o filtro ali, dá pra ver, pô. O cara tava colocando 7, 7K e metendo lote, então dá pra ver facilmente, né? Tô ajustando o book e o times in 3 pro dólar. É legal. Você vai usar ali, tá? Hoje mesmo, a C3 estava com 3K comprado. C6. O C3 é o carro. A C6 estava com 3K comprado. Vocês vão ver que, assim, a gente vai tirar algum tipo de informação dessa, tá? Mas vão ser sempre bem pontuais mesmo, né? A gente não vai ver assim de uma forma muito ampla. Porque é um tipo de informação ruim, no sentido de que ele vai te informar um detalhe, tá? Uma parte da história, mas ele não vai te informar uma história mais robusta, né? Mas ele é uma pecinha ali dentro do negócio, querendo o preço no 5.950. Cara, a minha memória ela é muito ruim. Tipo, quando eu sou diferente dos traders que o trader sabe exatamente, né, os valores que fez a operação e que colocou o stop, que onde bateu. Cara, minha memória apaga rapidinho depois. Eu vejo lá o que eu tenho que fazer e depois minha memória apaga. Eu tenho que ficar consultando depois, porque não adianta, eu não lembro. Eu não lembro. Alguma pergunta aí? Vocês querem falar a respeito de alguma coisa? Alguma coisa do mercado? Tem alguma dúvida sobre outra coisa? Ou ficou tudo tranquilo sobre a aula, sobre o mercado? Vocês estão, né, dando um passo de cada vez? Tem que entender. Cara, eu operei hoje. Eu operei hoje. Eu fiz. Pagar pizza. Eu operei hoje, mas, por exemplo, naquela. Eu até falei, né? O comprador ele tá resiliente. E tinha lá um preço. Tá vendo? Eu não lembro. Eu tinha um preço de referência lá. Nesse preço de referência, teve um momento, cara, que era nítido que o comprador ia raspar isso daí. Então eu tomei no preço de referência. Só que, o
que aconteceu? Eu me arrisquei na primeira prévia. Eu não sabia para onde vinha o fluxo da Petax. Então, tá bom, vou arriscar aqui por conta desse comprador aí. Se vir o fluxo, beleza. Dá para aguentar talvez aí ele segurar isso daí. Beleza, quando entrou um fluxo vendedor, pô, aí veio o cara, veio o cara socando lá, mano. Aí não deu, eu tive que estopar ali. Aí o que que eu fiz? Esperei, né? Porque o que acontece? O cara começa a bater, ele bate até buscar o lote. Então ele sai catando lata, e o que que o mercado faz? O mercado sai e pressiona, né? Então o cara vai pegando, batendo lata lá para baixo. Aí dá oportunidade. Se já tinha comprador antes, aí dá oportunidade de pegar. Aí eu comprei lá embaixo, né? E aí eu consegui tomar de volta aí porque o gerenciamento é bom, né? Então, cara, o que eu falei, cara, nem eu não lembro dos preços. Eu lembro que eu fiz o preço de referência na hora lá, que eu comprei na hora que eu vendi, mas meu, eu sou péssimo nisso. Péssimo. Eu fico admirado dos traders lá. Eu rezo pra ninguém me perguntar nada. Porque é que pra mim tipo, é meio que irrelevante, assim, minha memória ela apaga. Com relação a isso. Eventualmente não, né? Eventualmente eu tenho alguma memória disso, mas normalmente eu não tenho. Tá? Então, aí eu peguei mais barato, né? Só que aí depois, né, eu consegui sair bem lá em cima, e aí depois o mercado deu uma mudada. Eu achei que tava muita muvuca ali, assim, coisas muito pontuais acontecendo, e tava difícil de você ter uma perspectiva assim, onde você tinha uma probabilidade muito boa a seu favor. Começou a ficar difícil ali de você achar uma probabilidade real, né? Aí quando entrou é, o dado lá de expectativa de inflação, aí ali deu. Mas o que que aconteceu? Eu não opero, por conta da dinâmica de preço, eu não opero tomando lá para cima. A não ser em situações muito, mas muito específicas. Mas o que que acontece? Eu precisava de um preço de referência para eu comprar, né? Não achei nenhum preço de referência, então eu não compro. Vai sozinho, vai sem mim. Aí o mercado foi, né? Mas aí depois teve, né, o Trump lá, e aí começou esses negócios aí não adianta. E como eu falei, eu raramente opero à tarde, né? Normalmente até uma hora é onde eu fico operando, né? Faço o dinheiro lá e para mim já foi o mercado. Mas a maioria das vezes, a não ser que tenha algum evento pontual para a parte da tarde, né? Como, sei lá, uma declaração do Powell, um dado importante, aí eu vou dar uma olhada. Mas se não, normalmente eu não tô à tarde. Eu acostumei muito com preço. Ah, legal. Você tem essa memória então, né, cara? Dá pra você falar bastante do preço que foi, que voltou, vixe, Maria. Mas é isso, pessoal. Então, às 9 horas, sem perguntas, então tranquilo, né? Então não esquece, né? A Isis vai mandar para vocês aí o material de apoio, tá? Dessa aula, tá? Pessoalmente, tá? Que a gente teve um problema técnico. Igual a BTG colocou venda de 1,5 kg no 5885. É, toma cuidado, Ricardo, com o seguinte. É, 1,5K, né? A gente fala que é quilo, o K é de quilo. Quilo é 1.000, né? Quilograma. É quilograma, 1.000 gramas. Aí o K é quilo, mas é de lote. Então, você só toma cuidado no seguinte, não precisa ficar tão atento a esse tipo de informação, tá? Porque senão você vai começar a ficar pilhado nessas informações.
ok? Eu não quero que você fique pilhado nesse tipo de informação aí, senão a sua ansiedade vai lá pra cima, tá? Esses lotes de 1.5K, legal, é muito interessante lá, mas isso é cócega aí pro mercado, tá? O mercado de dólar é cócega. Ah, você tá falando da exposição? Cara, acho que eu tô perdido na sua na conversa aí. Nós falamos na live de domingo. O quê? Assim, me explica como se eu fosse uma criança, que eu acho que eu tô com a cabeça meio lenta hoje. Me explica aí, Ricardão. Nós falamos na live. O que que nós falamos na live de domingo? Assim, especificamente que você tá me perguntando aí, que você tá comentando. Eu tô meio lento, mano. Ah, nas tarifas do, nas exceções ali, né? Que foi, tirou, né? Tá precisando de café, tô mesmo. Bem que eu queria um café agora. Mas então, você, a Isa acho que vai fazer ali pra mim, né? Não, já tomei demais, não faz não. É o seguinte. Então, a gente falou lá sobre essas isenções, né? Que se o dólar, se houvesse um avanço no sentido de alívio em que o mercado começasse a buscar mais o mercado americano, tomando o Treasury, muito provavelmente a gente ia ter uma rotação aqui e aí poderia comprar dólar, né? Foi isso que, que falou. Ou, né? Ou se não fosse, se aumentasse, né? Melhorasse, tivesse um alívio, mas ao invés de fazer a rotação, eles mantivessem o dinheiro, assim, uma visualização de que vale a pena manter o dinheiro aqui no Brasil. Aí a gente provavelmente teria uma queda de dólar, né? Porque o dólar está voltando a ser um ativo mais de hedge de temperatura, né? De termômetro. Então, acho que essa era a expectativa, né? No fim, o mercado ficou ali, né? Não, como eu falei, né? Diminuiu. A semana é fraca, provavelmente ia diminuir a vol mesmo. Fazia, fez parte, né? Fazia parte do pacote. Ah, mas não teve não achei que teve uma intensidade algum, assim, muito importante, não, a não ser a própria abertura do alívio, né? Por conta das próprias tarifas. Mas de resto, não teve nenhum tipo de visualização de rotação, nem nada disso, não, tá? O que aconteceu só foi mesmo o dólar sendo o dólar normal, né? Quando tinha risco era compra, e quando tem alívio era venda. Era isso que aconteceu. Não teve nenhuma menção disso, tá? Na hora que vir, é importante vocês entenderem isso que tô falando, tá? Vocês vão perceber legal se acontecer. O que que eu tô falando? Tô falando que, eventualmente, quando o mercado, né, baixa a poeira e dependendo de como esse alívio vier, e o mercado olhar para os Estados Unidos de volta, aí a gente vai ter uma rotação. E quando ocorrer essa rotação, aí é a hora de comprar o dólar e vai dar para ganhar dinheiro, tá? Quando vai acontecer isso? Sei lá, meu. Pode ser que piore bastante ainda, não sei, né? Mas vai dar para ganhar dinheiro nessa aí, tá? Era sobre as taxas na linha de tecnologia que o Trump recuou.
que favorecia a Apple, a Nvidia e outras. É isso aí. Né? Trouxe um alívio, né, no setor, um alívio no mercado. Só que aí o que que aconteceu, né? A abertura com certeza ia ser de venda de dólar, né? Mas a questão é se haveria já uma movimentação de correr, por exemplo, para essas empresas e tirar um pouco do dinheiro aqui. Essas empresas são empresas que elas normalmente elas performam bem, sendo ativo de risco, né? E então poderia, né? Existe a possibilidade dessas empresas irem bem e começar a haver uma rotação, né? Tira um pouco de emergente e coloca em Nvidia, Apple, coloca em tecnologia, coloca na Nasdaq. Pode haver esse tipo de rotação. Mas não aconteceu, tá? Ainda. Pelo menos ainda não aconteceu, tá? Isso aí não foi visível hoje, não. Tá? Mas a gente tá com o dedo no gatilho ali. Acho que elas favorecem a precificação do dólar ou na Nasdaq. Então, elas favorecem a Nasdaq, né? Mas o que que eu quero que vocês entendam? Essas empresas, elas performam muito bem quando o mercado está com apetite a risco. Então, se voltar o apetite a risco, normalmente o setor de tecnologia ele começa a performar bem, tá? Preço mesmo, de comprar ação. Ele começa a performar bem. Como o dinheiro, lembra que eu contei a historinha? Olha, e você, acho que você, Ricardo, acompanhou. Olha eu colocando dinheiro aqui no Brasil. Olha o investidor estrangeiro vendendo dólar. Tá colocando dinheiro, o fluxo está vindo para cá. Olha como tá entrando grana. Então entrou bastante grana disso aí, do estrangeiro. Então, essa grana é deles, tá? É deles e tá aqui. Na hora que eles acharem que é mais vantagem voltar para o setor de tecnologia por conta de um apetite a risco e ter que diminuir aqui dentro, emergente, vai haver essa rotação. Como que eles fazem para poder comprar a Bolsa Americana, a ação da Nvidia e da Apple? O que que eles têm que fazer? Quando eles colocaram o dinheiro aqui, eles tiveram que transformar em real. Então eles tiveram que vender dólar e comprar real. Quando eles tiverem, né, quando eles olharem para a Bolsa Americana, ou o setor de tecnologia, e achar que, não, acho que é legal comprar, a gente vai voltar com um certo valor, um valor financeiro de volta aí para empresas como a Nvidia e a Apple. O que que eles têm que fazer? Eles têm que vender real comprando dólar, para poder voltar, né, e comprar lá as ações. Quando eles compram dólar, o que que acontece com o dólar? Sobe, entendeu? Aí leva a queda de índice, aí leva a queda de índice. Leva a queda de índice. E por que que vai levar a queda de índice? Porque o índice sai, eles mostraram, né? Tava entrando aqui dinheiro e o índice tava subindo. O que isso significa? Significa que eles estão colocando dinheiro aqui e estão comprando renda variável, tá? Não estão comprando só renda fixa. Renda fixa é o grosso que a gente que é comprado por eles, tá? Porque por causa do carry e tudo, né? É muito vantajoso. Mas nesse momento, né, por causa acho que dos ativos, há uma avaliação, né? E eu não vou entrar muito, porque cada macaco no seu galho, né? Se a gente sabe de tudo, a gente sabe pouco de tudo, né? Então a gente tem que se especializar bem em alguma coisa para ser diferente das outras pessoas. Então eu não vou dar pitaco em relação a esse tipo, a essa análise de como as empresas brasileiras estão, né, a determinado setor, se tá bom, se não tá, se vale a pena ou se não vale. Sei macroeconomicamente. Mas o que que acontece aqui? Então, eles vão retirar da renda variável, por exemplo, aqueles que colocaram na renda variável, vão vender lá, sei lá, Magazine Luiza, sei lá, qualquer empresa ali, o setor que eles colocaram. Eles vendem e começam a comprar dólar, o dólar sobe para que eles possam comprar ação. Esse é o movimento de rotação.
Entendeu? Isso vai acontecer? Não sei. Mas o que que eu sei? Eu sei que entrou dólar, eles compraram renda variável, o mercado tá muito tensionado, muita coisa ruim. O mercado bateu muito esses ativos, né, de tecnologia. Esses ativos eles performam muito bem, tá? Qual que é o problema? O problema é a inflação que pode vir por causa das tarifas. E a expectativa parece que está piorando em relação a isso, né? Ó, vai vir inflação, isso é ruim. Então a gente vai continuar com essa medida aí de essa percepção de, ó, mercado pode entrar em recessão, estagflação, esse negócio. O momento que essas bolsas já mais performance ruim, né? Ou seja, um preço mais barato, e aí entra um alívio mesmo, né? Uma percepção de que pode melhorar bastante o fluxo, aí é o momento que talvez eles possam olhar e fazer essa rotação. Quando eles fizerem, o que que vai acontecer? Vai ah, eles vão comprar a bolsa americana, vai subir a Nasdaq, vai subir S&P, vai subir bolsa americana e vai subir a dólar aqui ao mesmo tempo. E vai cair em índice no sentido de que ah, né, eles mostraram que quando entraram com valor aqui, eles compraram índice. Então, nesse momento, é um momento de percepção nossa. Se isso acontecer, vou estar com o dedo no gatilho, amigo. Na hora que eu perceber isso, eu compro e sento na mão. E já era, vamos pegar esse movimento, tá? Só que eu não sei quando vai acontecer. Lembra que eu falo? A gente precisa primeiro entender o contexto, contar a história, é, e estar preparado para acontecer ou não. Pode ser que não aconteça. E aí, beleza. Era eu estava preparado para uma coisa que não aconteceu. Mas se acontecesse, adivinha o que que eu ia fazer? Eu ia colocar dinheiro no bolso se tivesse acontecido, né? E há um detalhe, né? Tem que olhar as treasuries americanas. Há uma visualização de possível risco em relação às treasuries, né? E nesse momento que eles fizeram essa rotação, eles também, eles também compraram treasury em determinado momento, tá? Não sei como é que tá agora, mas é possível que a gente veja, né, se acontecer essa rotação, a compra desses três ativos. Não é compra, né? É subida dos três ativos. O S&P, na verdade, a Nasdaq, o dólar e as taxas americanas. Porque quando eles vão descarregar a Treasury e comprar esse IP. Mas pode ser que essa Treasury nem aconteça, porque eu não sei mais ou menos, não sei em que pé que tá, porque a Treasury tá com esse risco aí, né? Havia um risco da China, inclusive, desovar Treasury americana. E aí, se o cara tá comprado lá, ele se lasca, né? Entendeu aí? Certo, galera? Entendi, mas é mais fácil me ligar. Olha o Reader, que aí eu coloco lá no Reader, certo? Fica lá olhando. Mas tem que aguentar. Lembra que não é só comprar, né? Você tem que olhar qual que é o preço de referência para você comprar num lugar que seja ah, que tenha probabilidade real de você, né? Lembra o custo-benefício marginal? Ou seja, é um lugar que é fácil você ganhar e é mais difícil você perder. Tem que ser exatamente esse. Se eu não conseguir achar esse lugar, vai sem mim, tá? Eu não opero se eu não achar esse lugar, ok? A não ser se for muito, muito claro, muito pontual, eu ver, mano, esse mercado não vai voltar mais. O negócio ficou feio. Mas isso não vai acontecer agora, tá? Porque não existe uma. Tem muito risco na cesta, tá? Tem muito risco na cesta. Então, mesmo que venha alívio de um lado, tem um risco de outro ainda. Então, não é uma coisa que vai acontecer assim, né? A não ser que o Trump fale: Ó, quer saber? As tarifas já eram, não vou colocar nada. Aí pronto, aí o mercado vai ficar louco.
Difícil saber o exato momento. É, você não é difícil saber, o Ricardo. Você não vai saber o exato momento. Você só vai perceber quando estiver acontecendo, entendeu? Aí anda na hora. É. Aí, por exemplo, aí seria um motivo de você, poxa, você tem uma visualização que vale a pena através de opções? Pô, beleza. Então você pode ir lá através de opções de uma forma bem segura, né? Poder entrar e ficar nisso. Aí nós vende, porque nós é do contra. É isso aí. Certo, pessoal? Então, agradeço vocês por estarem aqui. Mais uma aula para conta. Lembra que sempre de segunda-feira a gente tem, né, as lives exclusivas, exclusivas porque é um espaço exclusivo. E tamo aí, a gente fala mais de mercado. E eu vou dar uma olhada, né, no que vocês sugerem aí de temas que talvez sejam importantes para vocês, para a gente ir discutindo. Para quem está dentro do programa, estuda bastante, tá? Vai com paciência, com calma. Não precisa se estressar ou tentar entender assim de forma muito profunda logo no início. Vai com calma, tá? Vai com calma, que vamos chegar lá. A gente vai chegar nas aulas do método operacional, onde a gente vai fazer cada partezinha, cada variável, identificar, entender a variável, conseguir identificar ela no mercado, no campo de batalha, e vai tudo fazendo sentido, tá? Beleza, até a próxima. Tenho que jantar. Rodolfo não vai pagar a pizza. Eu não, vocês que vão pagar pra mim isso aí. Depois que vocês ficarem aí no positivo mesmo, né? Avançarem bem ali na graduação, aí vocês vão ter que me pagar a pizza mesmo. O que vocês acham? Vamos fazer esse acordo aí? Opa, aí, a Natália já concordou, falta o Ricardo aí. E aí? Opa, eu viajo como em São Paulo. Isso aí, você vai pagar a pizza, vai pagar a viagem e a pizza aí. Cláudio, o El já foi, né? Thiago, aí, esse pessoal todo aí, e aí. A minha vai ser de MS. Você é a irmã gêmea da Isis. A Isis é louca por chocolate, doce e o caramba. Né, Isis? Vai rachar com ela, né? Tá certo. Mas a gente tem um caminho grande aí pela frente, né? Até lá. Vamos primeiro fazer dinheiro e depois comemorar, tá bom? Certo? Então, um grande abraço, que amanhã seja um ótimo dia. Bora tocar ele. Abraço a todos e estudem, pelo amor de Deus, hein? Tchau, tchau, gente.